Você conhece o Kamen Rider? Eu imagino que diferente do Skullman, esse aqui pelo menos uma vez na sua vida você já ouviu esse nome, ou não sabia de quem ele se tratava. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Review com Delongas. Kamen Rider é uma série de TV e mangá criado em 1971 por Shotaro Ishinomori, mesmo criador de Skullman, Cyborg 009 e muitos outros mangás da década de 60 e 70, que foram responsáveis por influenciar muito do shounen que conhecemos e do macro da indústria dos mangás que temos hoje em dia. Hoje, finalmente, vou ter a minha oportunidade tão sonhada há tempos de falar sobre Kamen Rider nesse espaço aqui. Então, se você ainda não conhece o nosso querido motoqueiro antifascista, eu convido você para ouvir a palavra dele um pouco e entender sobre o que se trata. Sem mais enrolações, direto ao ponto. Kamen Rider conta a história do jovem Takeshi Hongo, um estudante de biologia, que em um certo momento ele acaba sendo sequestrado por uma organização secreta maligna chamada Shocker, onde nesse sequestro, a Shocker acaba fazendo experimentos no corpo do Hongo, fazendo com que ele se torne um ser biologicamente modificado. Ele acaba se tornando um ciborgue que, em tese, serviria a Shocker. Porém, como a Shocker não fez uma lavagem cerebral nele, o Hongo acaba fugindo das garras da Shocker com a ajuda de um antigo professor dele. Com isso, o Hongo acaba por descobrir que os planos da Shocker envolvem transformar o mundo e as pessoas em seres fisicamente perfeitos, modificando-os geneticamente. Na visão deles, eles seriam uma raça superior, e a partir disso, o Hongo passa a história constantemente lutando contra a Shocker, usando as suas habilidades recém-adquiridas, e assim se tornando o Kamen Rider, aquele que luta pela justiça e contra os planos malignos da Shocker. Um pequeno adendo, um pouco mais à frente na história temos a entrada de um segundo Kamen Rider, o Hayato Ichimonji. É um fotógrafo que acaba sofrendo os experimentos da Shocker e que também luta junto com o Hongo contra a Shocker. Isso acontece porque na época da série de TV, o ator que fazia o Hongo acabou se acidentando e precisou ficar hospitalizado durante um bom tempo. E os produtores decidiram trocar de personagem, e acabaram introduzindo o Hayato como Kamen Rider Negou, ou número 2. Mais pra frente na reta final da série, o ator do Hongo volta à série junto com seu personagem. E então, juntaram os dois personagens e acabaram virando parceiros ao longo da série. Desde então, sempre que há um especial juntando vários Kamen Riders, você facilmente pode encontrar o número 1 e o número 2 juntos. Kamen Rider tem uma premissa muito simples, porém muito rica e que traz consigo uma gama de críticas à política japonesa dos anos 60 e 70. Na review que eu fiz sobre Skullman, eu expliquei um pouco do contexto político japonês na época e tal, e principalmente de como o Kamen Rider é uma herança do Skullman. Como eu tinha dito lá, o Kamen Rider nasceu porque o Ishinomori tinha um projeto em conjunto com a Toei de fazer uma série de TV sobre o Skullman. Porém, por conta do Skullman ser um anti-herói que tem uma certa moralidade não muito legal para se inserir numa série para crianças, o projeto acabou sendo vetado e o Ishinomori reformulou o conceito, transformando aquele anti-herói num herói de fato, que é o Kamen Rider. E uma coisa que a gente precisa entender um pouco é sobre como o Kamen Rider e o contexto de sociedade da época ditam muito sobre o que era o Shonen dos anos 70. A gente aqui no Brasil está mais familiarizado com o Battle Shonen, né? O Shonen de batalhas, que tem o foco nos dramas com batalhas e tal. Porém, o Shonen dos anos 70, que é uma coisa que está muito presente em obras do próprio Shotaro Ishinomori, e até no Devilman de Go Nagai, é sobre a temática de um personagem ser utilizado como arma bélica e perder o seu lado humano, e nisso, causar uma reflexão sobre o seu ser. E isso está presente em Kamen Rider. A todo momento, o Hongo se questiona sobre a sua humanidade. Ele passou por experimentos que mudaram totalmente quem ele é. E quando ele se olha e vê as cicatrizes no seu rosto, ele já não se reconhece mais. Como é dito na própria história, a máscara do Kamen Rider é a máscara de quem ele era. E ele usa ela para esconder quem ele é agora, porque ele já não se vê mais como um humano. O rosto é de um ser humano, mas o ser em si já não é mais uma pessoa. Então, em certos momentos, a história traz essa reflexão, que é uma coisa que o Shonen dos anos 70 trazia consigo. A própria premissa de Devilman também é muito próxima disso.
O Akira é transformado num demônio, em um determinado momento tem todo um embate dos demônios serem usados como armas e tal. E a partir disso nasce o conceito do Kaijin e do Kaizo Ningen que eu expliquei lá na review de Skullman. Isso está presente em Kamen Rider e nos leva à próxima questão, sobre o que é a Shocker. A Shocker é uma clara alegoria ao nazismo. É uma organização que nasceu de remanescentes da Alemanha nazista e se restabeleceram para criar uma sociedade em tese, entre aspas, perfeita, e que visa políticos, cientistas ou qualquer outro tipo de pessoas que sejam úteis para a sociedade de alguma forma e modificá-los para que virem uma raça superior perfeita. Toda essa ideia de eugenia remete totalmente ao nazismo, de todo aquele papo de raça superior, de que era a raça perfeita, que era digna de tudo, e que também remete a todo o comportamento que o Japão dos anos 30 e 40 tinha. O Japão pré e durante a Segunda Guerra Mundial era praticamente a cópia da Alemanha nazista, só que do lado asiático. Era uma nação que reprimia totalmente os outros países asiáticos, como a China e a Coreia, e que cometeram uma série de crimes imperiais que, até hoje, eles insistem em negar e esquecer totalmente a grande maior parte desses crimes. Uma nação militarista e totalitarista que oprimia quem era diferente deles, e eles também pregavam toda essa ideia de que eram superiores aos países do Pacífico e que traria a salvação para eles. E eu não preciso nem dizer a atrocidade, né, que foi a Unidade 731. Ou seja, junta tudo isso e nasce o conceito da Shocker. E como eu falei lá na review de Skullman, aqui é a mesma coisa. A história traz diversas críticas e manifestações contra todo o posicionamento político que os congressistas japoneses tinham nos anos 70. Eles queriam que o Japão assumisse novamente uma postura totalitarista e oprimiam totalmente as manifestações contra aquela posição deles. Tanto é que, em um certo momento, no mangá de Kamen Rider, você tem literalmente uma manifestação sendo feita por ativistas ambientais contra o descaso ambiental de uma empresa. E o Ishinomori trabalha esse momento de uma forma tão sutil, porém tão certeira, que se você prestar muita atenção, você vai ver como ele literalmente está falando, nos mínimos detalhes, que todos aqueles protestos sociais contra o governo eram recebidos inteiramente com violência. A polícia descia a porrada nesse povo. E isso é até mostrado no início de Kamen Rider Black Sun, por exemplo, onde você tem os protestos contra o preconceito aos kaijins e o oposto disso, que eram os protestos inteiramente contra a existência dos kaijins. E isso mais pra frente na história é desenvolvido não só um protesto contra os kaijins, mas também contra os estrangeiros. Portanto, Kamen Rider se trata de uma série que critica o militarismo e o totalitarismo. O autor Ishinomori faz da sua obra um manifesto sobre o contexto social que o país vivia na época e sobre toda uma ideia política que levaria o país, mais uma vez, no caminho do declínio. Todas as ideias que o Partido Liberal Democrata tinha era justamente de querer alterar a constituição do país, querer fazer do Japão uma potência bélica que oprimia as nações do leste asiático e que reprimia totalmente com violência as ideias contrárias às deles. E mediante disso, surge o Kamen Rider criticando tudo isso. E o Ishinomori vai mais além ainda, jogando na cara a grande verdade, né? Tocando na ferida de que por mais que na guerra o Japão tenha ficado do lado da Alemanha e que tivesse simpatizado com os ideais nazistas de superioridade racial, mesmo que o eixo tivesse ganhado a guerra, o Japão no final seria tratado como raça inferior, porque para os nazistas, apenas a raça ariana era pura, e os japoneses não são arianos. O mesmo que eles faziam com os países da Ásia, seria feito com eles pelos alemães. Toda essa crítica está presente em Kamen Rider. Kamen Rider é sim sobre política, sempre foi e sempre vai ser. É o que originou a série. Não é à toa que no último capítulo do mangá, você tem um diálogo de um personagem da Shocker falando pro Kamen Rider que se a sociedade quer culpar alguém por todos os problemas que eles estão tendo, que culpem eles mesmos por terem colocado tal representante no governo que tá fazendo aquela merda toda. O primeiro-ministro chega até a aparecer no mangá e isso faz a crítica se tornar mais nítida.
Então, quando se nega e diz que essa série não é sobre política, você tá indo completamente na contramão de tudo que ela é. É como você querer fechar os olhos e fingir que é cego. Ah, mas é muito bobo, infantil. É claro, a gente tá falando de um programa que tem como público-alvo o público infantil. Então vai ser assim bobo, vai ter um senso de humor muitas vezes bem nonsense e idiota. Mas é simplesmente uma questão de roupagem. Nada impede de você consumir aquilo ou daquilo ter mais camadas do que deveria ter, ou trabalhar um subtexto muito mais amplo do que uma criança entenderia. Mas isso em quase toda produção voltada para crianças tem. De exemplo, eu posso chutar o próprio Steven Universe, ou aqui no Brasil, por exemplo, com novelas como Carrossel e Chiquititas. São produções que utilizam de roupagem infantil, são produções inteiramente voltadas para o público infanto-juvenil, mas que, em determinadas vezes, trabalham temas ou têm como plano de fundo um determinado subtexto muito complexo para uma criança entender, com possibilidades maiores de se gerar uma discussão sobre aquela temática, que não seria algo que o público infantil veria com tanta facilidade. Mas aquilo ainda está lá. E mesmo estando lá, nada vai impedir de um adulto ou qualquer pessoa olhar para aquilo abaixo da superfície e gerar uma discussão sobre aquilo. E Kamen Rider faz exatamente tudo isso que eu falei. Ele utiliza de uma roupagem infantil para vender a ideia do super-herói para a criança, para no seu subtexto e no seu argumento trabalhar uma única crítica simples. Aqueles que fazem o mal buscando uma ideia errada de superioridade acima dos outros estão totalmente errados. E a partir dessa crítica, a história destrincha tudo o que eu falei até agora. Então, novamente, se você falar que essa série não possui política, ou às vezes nem mesmo só Kamen Rider, mas muita coisa no geral, e isso se aplica até para anime, você dizer que tudo isso não tem política, ou que não é sobre política, é meio que fingir que tá cego. Pô, cara, até Shingeki no Kyojin, que fala sobre política de uma forma muito, mas muito errada, de forma muito simplista e errônea, ainda tem um contexto político. Tá, é trabalhado de uma forma muito errada, mas tem um subtexto. Por isso, eu quero encerrar toda essa discussão e essa review pedindo uma única coisa a você. Se você ainda não viu Kamen Rider ou tem algum tipo de preconceito, eu peço que por um único momento, apenas um, deixe a suspensão de descrença fazer efeito e abrace o imaginário que essa série te traz. Eu sei, vai ser cringe pra cacete assistir uma penca de mano fantasiado descendo a porrada em todo mundo com brinquedinho de plástico. Mas eu garanto a vocês, de verdade, essas séries elas vão muito mais além da porradinha com brinquedo de plástico. Assim eu encerro por aqui essa review de Kamen Rider. Não sendo mais redundante do que eu já fui, mas é sobre uma história de um herói mascarado que luta pela justiça, destruindo os planos de uma organização nazista que possui todo um subtexto sociopolítico de uma nação. E a partir disso, ele tem como macro uma crítica geral a todo esse subtexto. Você pode consumir Kamen Rider como bem preferir. A série é extensa, tem várias séries diferentes lançadas desde 1971, então você pode começar por qualquer uma sem problema. As coisas mudaram um pouco de 71 pra cá, mas em essência, ela ainda permanece o mesmo. Pessoalmente, como alguém com quase um ano de experiência dentro dessa franquia, eu recomendaria que você começasse ela lendo o mangá do Kamen Rider, publicado aqui no Brasil pela New Pop, que inclusive foi o que eu usei como referência para fazer essa review. O mangá é uma versão bastante digerida do que é a série de TV. Mas as bases dela ainda é a mesma. Tem 3 volumes, então você facilmente pode completar a coleção sem muita complicação. E além do mangá, já partindo para as séries de TV, fica a seu critério qual série você quer começar. Tem infinitas, então você pode começar por qualquer uma. Mas eu pessoalmente recomendaria 2. Kamen Rider Black Sun e Kamen Rider Den-O. Black Sun é o reboot do Kamen Rider Black que foi lançado na Amazon Prime, né? Kamen Rider Black, provavelmente, se você não for um senhor de idade de 40 anos, provavelmente você vai conhecer. É a série do Kamen Rider que passava na Manchete nos anos 80, enfim, aqui no Brasil ficou conhecido como Black Kamen Rider, whatever.
A série ela tem uma roupagem muito mais séria e com uma crítica política muito mais explícita, próxima ao que eu citei aqui nessa review. Então, é basicamente a mesma coisa, só que bem mais digerido, tem muito mais conceitos, trabalha muito mais coisas e critica muito mais coisas também, inclusive. Muito mais a fundo a história política do Japão. Então, é uma ótima pedida. E Kamen Rider Den-O já é uma série bem mais infantil, mas o roteiro é bem agradável. O senso de humor também não é muito escrachado, é bem leve. É uma série bem divertida para quem quer começar sem muito problema. Sem falar também que é a série que originou o meme do e o PT, e o Lula. Apesar do meme e a série não terem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim. Eu vou ficando por aqui, obrigado a todos que me ouviram. Você pode me ouvir pelo Spotify e pelo YouTube, fica a seu critério. Caso queira enviar perguntas ou comentários, tem um e-mail aqui embaixo. Obrigado mesmo pelo apoio, um grande abraço a todos, até a próxima e um bom anime.